Uma coisa muito interessante que o Chandrasekhar mostrou, logo no trabalho inicial dele, ele mostrou que anãs brancas não podem ter mais do que 1,4 vezes a massa do Sol. E esse é o famoso limite de Chandrasekhar. Não confundir, o que muitas vezes acontece, com o limite de Schoenberg-Chandrasekhar. O limite de Schoenberg-Chandrasekhar é o limite que uma estrela atinge quando queima 9% da sua massa de hidrogênio. E aí ela sai da sequência principal. Então, é o limite que faz com que uma estrela saia da sequência principal. O limite de Chandrasekhar é nenhuma anã branca pode ter uma massa superior a 1,4 massas solares. Tá? E isso pode ser verificado observacionalmente. Nesse gráfico, por exemplo, nós temos o raio em função da massa de uma anã branca. Então, vocês vejam que anãs brancas com massa pequena estão à esquerda, estão lá em cima. Tem raios grandes. Quanto maior a massa, menor o raio. É o contrário do que normalmente acontece. Numa estrela comum, quanto maior a massa, maior o raio. Numa anã branca, quanto maior a massa, menor o raio. E quando chega no limite de 1,4, o que acontece? É que como se a estrela colapsasse. À medida que atinge esse limite de 1,4, o raio diminui rapidamente. E de fato é isso que acontece. Quando uma estrela atinge o limite de Chandrasekhar, o raio diminui tanto até que, em um certo ponto, os elétrons se fundem, reagem com os prótons, se transformam em nêutrons e liberam um neutrino. O neutrino escapa e você tem um nêutron, certo? Você passa a ter uma situação em que a estrela realmente colapsa e finalmente explode, como uma supernova do tipo 1A. Essas supernovas são muito interessantes porque elas são todas iguais. Porque surgiram todas de uma anã branca com massa de 1,4 massas solares, com a mesma composição química e a mesma massa e o mesmo raio. Então produz supernovas exatamente iguais, são chamadas supernovas do tipo 1A, que foram as supernovas que foram usadas para se descobrir a energia escura na cosmologia. Né? Porque essas supernovas, por o fato de serem todas iguais, você pode medir a distância delas com grande precisão, porque é uma espécie de vela padrão. Né? E pelo brilho aparente dela, você sabe qual é a distância. Então são instrumentos, ferramentas cosmológicas muito interessantes. E a explicação de por que é uma vela padrão, porque são estrelas todas de mesma massa que explodem. Muito bem. Vamos então passar para a segunda categoria de estrelas mortas, que são as estrelas de nêutrons. As estrelas de nêutrons foram previstas já na década de 1930 pelo Fritz Zwicky, né, que observava muitas supernovas, descobriu uma enorme quantidade de supernovas e dizia, naquela época, que supernovas deixavam estrelas de nêutrons. Na época em que o Chandrasekhar conseguiu explicar a existência de anãs brancas, a física de anãs brancas, Fritz Zwicky dizia que existiam estrelas de nêutrons e que era o que sobrava de explosões de supernovas. Só em 1967 que foi finalmente descoberto um objeto, o primeiro objeto, que emitia pulsos de raios de rádio, pulsos de emissão de rádio. Aqui você tem então um registro, né, de intensidade de rádio e de repente você tem um pulso. Né? Quem descobriu isso, na verdade, foi uma estudante, uma aluna do Anthony Hewish, que era o sujeito que estava fazendo esse trabalho, e a Jocelyn Bell era uma estudante e ela falou: olha, professor, dá uma olhadinha que bizarro, aqui tem esses pulsos assim, né?
E isso foi um espanto, porque esses pulsos ocorriam com uma separação de menos de 1 segundo. Né? Tempos de menos de 1 segundo. Vejam aqui embaixo. Bom, se chamou isso aqui de pulsar. Né? Pulsar, um objeto que pulsa, com períodos extremamente curtos. Vejam aqui, por exemplo, você tem um pulsar que ao longo de 1 segundo, isso aqui é 1 segundo de tempo, olha a quantidade de pulsos que ele emite. Então você pode, em princípio, ir aí medir qual é o período de pulso, né? São frações de segundo. Uma das explicações que surgiu meio logo é de que, isso poderiam ser estrelas de nêutrons. O que seria uma estrela de nêutrons? Seria uma estrela com uma massa tipicamente igual à massa do Sol, mas cujo raio seria de 10 quilômetros. 10 quilômetros. Claro, isso é uma densidade absurda para fins práticos, né? Se o Sol tem uma densidade média de 1 grama por centímetro cúbico, uma anã branca tem uma densidade de 1 milhão de gramas por centímetro cúbico, uma estrela de nêutrons teria 10 trilhões de gramas por centímetro cúbico. Uma densidade tão alta que as pessoas, evidentemente, tinham dúvidas se isso pudesse ocorrer na natureza, né? No entanto, imaginou-se que se você tiver uma estrela de nêutrons com um fortíssimo campo magnético, girando muito rapidamente, você poderia ter algo como um farol marítimo, né? O feixe, a radiação, o campo magnético poderia produzir um feixe de radiação que varre o espaço. E se você está num certo ponto, exatamente onde o feixe passa, você vai ver um pulso. Que nem esses faróis marítimos que a gente vê, né? Que a luz é jogada pelo farol periodicamente e você vê um pulso, né? Então, por isso, pulsar. Nós sabemos hoje que as massas desses pulsares é basicamente 1,4 massas solares. Curiosamente, lembra isso o quê? O limite de Chandrasekhar, né? Curiosamente, é o limite de Chandrasekhar. Aí, a pergunta seguinte que se fez, será que o Fritz Zwicky tinha razão? Estas estrelas de nêutrons existem? Se existirem, vamos olhar no centro de uma nebulosa, que é o resto de supernova. Nebulosa do Caranguejo é uma nebulosa bem conhecida, brilhante, e ela está no lugar onde os astrônomos chineses registraram uma estrela supernova no ano de 1054. Então, se esta supernova, que explodiu em 1054 e deixou essa nebulosa, tem uma estrela de nêutrons, quem sabe tem um pulsar lá dentro. Apontaram um radiotelescópio lá e tinha um pulsar. Né? Um pulsar que nós sabemos hoje emite impulsos com períodos de 33 milissegundos. É uma estrela de nêutrons que dá 30 voltas sobre si mesmo por segundo. O período é de ponto de 0,033 segundos. E é visível em rádio, no óptico, em raio-x e raios gama. Né? E, curiosamente, ela emite, a cada ciclo, ela emite 2 pulsos. Um pulso forte e um pulso fraco. Um pulso forte e um pulso fraco. Né? É como se os 2 polos magnéticos das estrelas de nêutrons estivessem se manifestando. Você vê um mais fortemente e um outro mais fracamente. Né? É essa a razão de existir, então, esses 2 pulsos. E aqui uma série de fotografias
no óptico, na luz visível, lá do centro da nebulosa do Caranguejo, e você vê aqui uma estrela constante, aqui uma outra estrela constante, ela dança um pouquinho, isso é cintilação atmosférica, né? Isso vem mas tem uma outra estrelinha aqui, que a cada 33 milissegundos acende e apaga 2 vezes. Presta atenção que você vai ver que ela acende e apaga 2 vezes. Uma vez é forte e uma segunda vez fraca, né? Esse é o pulsar da nebulosa do Caranguejo. É uma estrela de nêutrons. Isso aqui é luz visível. É um dos raros pulsares que nós detectamos na luz visível. A grande maioria é detectado em rádio e uma certa fração em raio-x também. Isso nós vamos ver um pouco mais adiante. Uma outra nebulosa, que também é um resto de supernova, nós conhecemos uma grande quantidade de restos de supernovas agora. Na Via Láctea, nas nuvens de Magalhães, em outras galáxias, nós conhecemos uma. E tem uma supernova que tem a alcunha de nebulosa do Pato. Se você olhar para a imagem, você talvez possa entender por que se chama o Pato, né? E lá você tem também um pulsar. Só que esse pulsar está fugindo do centro. Ele certamente foi produzido lá no centro e está fugindo dele, está escapando da nebulosa. Quer dizer, quando a estrela explodiu, a estrela de nêutrons foi ejetada, né, com uma certa velocidade. Provavelmente era um sistema binário. Então, a estrela foi ejetada e está escapando hoje desta nebulosa do Pato, né? E uma outra binária também, binária não, outro pulsar muito estudado, muito interessante, é o pulsar da Vela. Vela não tem nada a ver com a vela que você acende, é a constelação da Vela. É um pulsar que foi descoberto na constelação de Vela e que está associado também ao resto de supernova. Aqui você tem a emissão de raios gama dessa nebulosa da Vela, né? E aqui no centro você tem um pulsar. E esse pulsar emite em raios gama com um período de 89 milissegundos. E se você prestar atenção, você vê que ele tem um pulso principal e um pulso secundário. Um pulso principal e um pulso secundário. Ele gira com um período de 0,089 segundos, 89 milissegundos. Tá? Visto em raios gama. As duas imagens foram tiradas em raios gama, né? Ok. Por que existem estrelas de nêutrons? Vocês já sabem por que existem anãs brancas. Anãs brancas existem porque os elétrons ficam degenerados. Os nêutrons também ficam degenerados, né? Os elétrons são partículas de spin meio. Os nêutrons também são partículas de spin meio. E todas as partículas de spin meio semi-inteiro podem ficar degenerados. As partículas de spin zero ou inteiro não podem ficar degenerados. Isso vocês vão estudar quando forem estudar mecânica quântica. Estrelas e nêutrons também podem ficar degeneradas. Então, a estrela pode colapsar, pode se compactar até um certo limite, quando todos os nêutrons passam a ocupar os estados quânticos disponíveis. E pelo princípio de exclusão de Pauli, não pode compactar mais. Então, você tem uma situação estável. E é por isso que as estrelas e nêutrons podem existir, né? Porque os nêutrons se tornam degenerados. Existe, pelo fato de serem matéria degenerada, existe também o limite superior para a massa, né? O limite superior para uma anã branca é o limite de Chandrasekhar, 1,4 vezes a massa do Sol. Para uma estrela de nêutrons, esse limite é chamado de limite de Tolman-Oppenheimer-Volkoff. São 3 nomes. E esse limite diz que uma estrela de nêutrons não pode ter mais do que 3 massas solares. Tá?
Esse é o limite de uma estrela de nêutrons. Se você tiver uma estrela com mais de 3 massas solares, essa estrela também colapsa da mesma maneira que uma anã branca colapsa quando passa o limite de Chandrasekhar. Né? Bom, acontece que todas as estrelas de nêutrons em pulsares que emitem rádio e que estão em sistemas binários já tiveram sua massa medida. Somente as estrelas de nêutrons, os pulsares que estão em sistemas binários, porque as que não estão em sistemas binários, que é a grande maioria dos pulsares, você não consegue medir a massa. Você só pode medir a massa se ela estiver no sistema binário. Né? E aqui você vê o nome de cada um desses pulsares binários e a massa. 0 massas solares, 1 massa solar, 2 e 3 massas solares. O limite de Tolman, Oppenheimer, Volkoff diz que você poderia ter estrela de nêutrons até esse limite de 3 massas solares. O que você vê, no entanto, é que elas têm exatamente todas a mesma massa. E essa mesma massa é 1,37 mais ou menos 0,02 massas solares. 1,37 massas solares é a massa dos radiopulsares. Né? E aí você se pergunta, mas por que todas têm exatamente a mesma massa? E por que é exatamente o limite de Chandrasekhar? A explicação é que quando você tem uma estrela que inicialmente tinha uma massa, vamos dizer, de 15 vezes a massa do Sol, ela passou 90% da sua vida na sequência principal, depois foi para o ramo das gigantes, depois foi para o ramo horizontal, o ramo assintótico, e o núcleo dela foi crescendo, foi crescendo. Você tinha lá um núcleo de carbono, depois de oxigênio, neônio, magnésio e assim por diante. Chegou a um ponto em que o núcleo, que já era degenerado, atingiu o limite de Chandrasekhar, 1,4 massas solares. E aí, colapsou, para formar uma estrela de nêutrons. Nesse momento, a estrela explodiu, e o que sobrou lá foi exatamente uma estrela de nêutrons com a massa do limite de Chandrasekhar. Porque foi uma estrela, o núcleo com elétrons degenerados que gerou esse colapso. E, portanto, foi no momento em que atingiu o limite de Chandrasekhar que ele colapsou. E todas as estrelas de nêutrons vão resultar, então, numa massa igual ao limite de Chandrasekhar. É muito interessante e é muito curioso que você tenha exatamente todas com a mesma massa. Tá? Bom, você tem ainda uma segunda categoria de estrelas de nêutrons, que são estrelas de nêutrons que são pulsares, mas que são emissores de raio-x, não de rádio. Não emitem pulsos de rádio. Eles emitem pulsos em raio-x e estão em sistemas binários. Né? Então, aqui você vê diversos desses pulsos, por exemplo, Hércules X1, né? Você vê aqui a sequência de pulsos, e várias, nós conhecemos vários desses sistemas. Né? Para esses pulsares de raio-x, que estão em sistemas binários, pelo fato de estarem em sistemas binários, você também pode determinar a massa deles. E, curiosamente, a massa é ligeiramente maior do que 1,37 massas solares. Né? Pode chegar a 1,4, 1,5. E por quê? Não é que eles nasceram com uma massa maior, é que esses pulsares de raio-x que estão em sistemas binários, estão capturando matéria da estrela vizinha, que forma um disco, e que esse gás todo é jogado em cima da estrela de nêutrons. Como a estrela de nêutrons tem um campo magnético muito forte, né, na hora que você produz o colapso do gás em cima da estrela de nêutrons, isso forma uma temperatura altíssima, né, 10, 100 milhões de graus, que emite raio-x. Mas como a estrela de nêutrons está girando, esse raio-x ele é jogado no espaço como um farol.
Então você vê pulsos, né? Detalhe, essa estrela de nêutrons está capturando gás, portanto está aumentando a sua massa. E isso explica por que estas estrelas de nêutrons, que são pulsares, que estão em binários de raio-x, têm uma massa ligeiramente maior do que o limite de Chandrasekhar. Não muito, um pouquinho maior. Né? Isso é uma explicação que dá uma certa coerência para todo esse cenário e todas essas massas que nós medimos e conhecemos. Estas binárias de raio-x são muito semelhantes às binárias de raio-x que contêm buracos negros e que serão o tema da próxima aula.